Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos 12, livro de Romanos, capítulo 12. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Especialmente pessoalmente, eu quero trazer isso para o âmbito pessoal. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quando a gente está diante de uma decisão, não é? Por exemplo, mudar de ramo no trabalho. Às vezes a gente pergunta, qual é a vontade de Deus agora para a minha vida? Os jovens, não é? Quando se encontram aí no momento de escolha, de escolher com quem se casar, com quem namorar, com quem levar a vida adiante. Qual é a vontade de Deus? Como encontrar a vontade de Deus? Quando a gente já está num momento, não que a gente já criou os filhos já estão encaminhados e tudo, e a gente para e pergunta também, e agora? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu devo fazer? Para onde eu vou? Então eu quero levantar estes questionamentos para você e tentar responder com o que a palavra de Deus diz. Olha só o que Romanos fala aqui, olha. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis a Deus, não é, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando para você e para mim aqui, que nós devemos prestar atenção, se você tem sua Bíblia de papel aí, eu queria até que você marcasse, existe um culto racional. Existe um cultuar a Deus pela razão. Se é pela razão, se é racional, eu decidi cultuar a Deus. Se você está aqui hoje de manhã, provavelmente você não está aqui pelo que sente. Existe um culto da razão, da cabeça, não é o que sente. Sentimento, gente, presta atenção aqui. Sentimento faz isso, ó. Tô certo ou tô errado? Um dia a gente tá bem, no outro dia a gente não está tão bem assim. Num dia a gente está alegre, feliz, animado, no outro dia a gente pode amanhecer para baixo. Então não é sentimento, é razão. Culto racional. Fala isso comigo, fala assim, culto racional. É culto que eu decidi cultuar. Eu decidi cultuar a Deus. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, primeira informação, culto racional. Segunda informação do apóstolo Paulo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente se firma só em que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sempre que uma moça vem me questionar, bispa, eu estou namorando, né? Eu estou num relacionamento, né? E eu quero saber se é a vontade de Deus. Eu sempre questiono, o relacionamento está sendo bom?
O relacionamento está sendo agradável? O relacionamento está sendo perfeito? Está aí um questionamento para você. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E a gente se fixa nisso e a gente quer que isso aconteça assim, ó. Eu acho que quando a gente é criança, que todo mundo foi criança, não é? Nós assistimos muito aqueles filmes de conto de fada, né? Que tinha varinha mágica e tudo acontecia assim. Na minha época tinha um tal de um filminho que chamava Ginny é um Gênio. Isso é antigo, viu, gente? Antigo, né? Mas tinha a tal da Ginny é um Gênio. Ela mexia os braços, mexia, né? E acontecia tudo. E a gente quer que isso aconteça na nossa vida. Mas a vida cristã não é assim. Não foi isso que Deus nos prometeu, não é a isso que Deus nos tem chamado. Mas continua a vontade de Deus sendo boa, agradável e perfeita para a minha vida. Fala assim comigo, você que está em casa também, levanta a sua mão e fala: eu estou à procura da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu mereço isso. Eu quero isso. Tá, um outro texto que fala sobre a vontade de Deus está em Jeremias. Eu queria que você guardasse aí Romanos 12, porque nós vamos voltar. Mas Jeremias 29, 11, é um texto também que a gente sabe até de cor. E nós gostamos muito de pensar sobre esse texto. Jeremias 29, 11, diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz e não de mal para o futuro. Então a vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para a igreja, a vontade de Deus individual para nós, ela aponta para paz, esperança e futuro. Sempre. Paz, esperança e futuro. Sempre. Eu estou enfatizando isso, porque nós vivemos numa geração hoje de deprimidos, de ansiosos. Uma geração que por conta da depressão perde a perspectiva de futuro, não tem perspectiva de futuro e por isso afunda no presente, afunda na tristeza, afunda na angústia, afunda na falta de objetividade. E fica perdido. Mas diga assim comigo: a vontade de Deus aponta para a paz, esperança e futuro. Agora, se você está perto de alguém aí ou longe, vira para a pessoa do seu lado e fala: haverá bom futuro. Haverá bom futuro para você. Voltando lá para Romanos 12. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É tão interessante isso aqui, que o apóstolo Paulo fala, conformar com este século. É interessante, o século em que o apóstolo Paulo viveu já passou, não é? Será que ele estava se referindo só àquele século? Não.
O Espírito Santo está falando conosco, agora, aqui. É este século aqui que eu vivo. Quando você lê isso, é para o século em que você está vivendo. Não vos conformeis com este século. Conformar é se colocar na mesma forma. Não se coloque na mesma forma deste século em que você vive. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: não se deixe conformar, mas continue transformando e renovando a sua mente pela palavra. Não se deixe conformar. Então, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não posso me conformar com este século, eu não posso me conformar com este mundo. Abra sua Bíblia em 1 João 5,19. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Jaz no, está em. Sabemos, fala assim comigo: eu sei na minha cabeça que eu sou de Deus, mas que esse mundo inteiro está no maligno. O que isso quer dizer, meus queridos irmãos? É estar jaz no. Eu estava olhando aqui, essa expressão jaz vem de jazigo, da expressão jaz que vem a palavra jazigo, de cemitério. Então jaz quer dizer estar no chão, estar deitado, estar imóvel, estar no colo. Eu quero que, juntando a esse aqui, o mundo inteiro jaz no maligno, você vai lá para Romanos, capítulo 14 de Romanos. Olha só o que diz aqui. Não é capítulo 14 de Romanos, não é. É Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais vedes que o dia se aproxima. O texto que eu quero lembrar aqui, que eu talvez me esqueci de anotar, é o texto que diz que a natureza toda geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Exatamente isso. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, versículo 22, olha na sua Bíblia, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo.
O mundo inteiro jaz no maligno e a criação geme esperando a revelação dos filhos de Deus. O que nós temos nesse mundo, gente? O apóstolo Paulo disse: não se conforme com este século, não se conforme com o pensamento deste momento. O que nós temos de pensamento nesse mundo? O pensamento do mundo está repleto de rebeldia contra Deus. Eu estou certa ou estou errada? O pensamento deste mundo, o pensamento geral, a mente está repleta de rebeldia contra Deus. Tenta pregar o evangelho para você ver. Repleto de rebeldia contra Deus. Por causa dessa rebeldia contra Deus, o que nós vemos? Incredulidade, orgulho, egoísmo, trapaças, maldades, ódios, abusos, injustiça social. Eu estou certa? Injustiça social, perversidades. São coisas tão horrendas que eu não consigo ver. Me faz mal. Não consigo pensar. Me faz mal. Perversidades, enganos, mentiras. Eu estou certa ou estou errada? Agora olha aqui para mim, em nome de Jesus. O mundo inteiro jaz no maligno, mas os filhos de Deus não estão no maligno. Não estão no maligno. Estamos no mundo, mas não estamos conformados com este mundo. Foi para isso que Deus plantou a igreja nesta terra, para ser luz neste mundo tenebroso, para ser sal desta terra. Como é que eu posso encontrar a vontade de Deus para a minha vida? Levanta a sua mão e fala: não me conformando com este mundo. Eu não posso me conformar. Se tem injustiça, eu sou contra. Se tem mentira, eu sou contra. Se tem engano, eu sou contra. O mundo está no maligno, mas eu estou em Cristo. Eu não faço parte disso. É assim que tem que ser o nosso pensamento. Seja o comer, seja o beber, seja qualquer outra coisa que eu faço nessa terra, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, voltando lá para Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos. Aí fala para o irmão que está do seu lado, e eu vou falar para você que está me assistindo. O apóstolo Paulo está rogando a nós. O que é rogar? É fazer um pedido com muita insistência. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Meu querido irmão, meu querido jovem, meu querido amigo, o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo está servindo ao diabo. Não tem meio termo. Você não pode ficar em cima do muro. Não dá.
Na hora que é bom eu sirvo a Deus, na hora que não é, que é conveniente a minha vontade, eu vou mais para o lado do capeta. Você não pode ser assim. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. A obra de Deus pode terminar aqui, num minuto. E Jesus Cristo vem buscar uma igreja santa. E que você esteja lá junto comigo, servindo a Jesus. Rogo-vos, irmãos, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na sala de aula, no corredor, ouvindo o professor. Mas você pode dizer: a minha mente pertence a Jesus, e a minha escolha é Deus. Lá no seu serviço, no seu trabalho, muitas escolhas se apresentam, propostas do diabo. Eu estou errada, gente? Propostas de Satanás. Mas que a sua escolha seja: olha, diabo, a proposta é até boa, viu? Mas não posso. Estou comprometido com Deus. A minha mente pertence a Deus, as minhas mãos pertencem a Deus, a minha língua pertence a Deus, os meus olhos pertencem a Deus. Eu faço uma escolha racional de servir a Deus. É assim que eu encontro a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que eu encontro aquilo que aponta para paz, esperança e futuro. É assim que eu encontro. Meus queridos, são muitas as aflições do justo, a palavra diz isso. Mas o Senhor os livra de todas as aflições. Posso te falar uma coisa? A sua escolha tem recompensa. Quem aí já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia? Você está aqui com a gente, já leu, né? Gênesis, Apocalipse, você já leu a Bíblia? Você já viu aqui uma batalha que Deus perdeu? Tem uma batalha que Deus perdeu? Então Deus não vai perder a sua batalha também. Se você luta do lado do Senhor, Deus não vai perder a sua batalha também. Rogo-vos, pois, que apresenteis a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Posso dizer uma coisa para você? Aquele que começou a boa obra é fiel para continuar até o dia de Cristo. Diga assim para você mesmo: eu estou no processo, eu estou sendo transformado, e eu vou continuar sendo transformado. Aleluia, amém. Como é que nós somos transformados? Eu quero só fechar esta palavra com o Salmo 19. Salmo 19. Versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é isso aqui, ó gente, tudo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaurar é consertar o que foi quebrado, viu? Então, a lei do Senhor conserta tudo o que foi quebrado no seu interior. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel. Se a lei do Senhor estiver no seu coração, ela vai restaurar qualquer coisa que tenha sido quebrada.